Já se perguntou o que aconteceria se você tivesse que escolher entre sua própria vida e sua fé? Imagine a pressão, o peso de uma decisão tão profunda, tão radical. Essa é a essência daquilo que muitos consideram o versículo mais extremo da Bíblia. Aquele que fala sobre arrancar o olho e cortar a mão. Um texto que, à primeira vista, parece brutal, incompreensível, quase cruel. Mas será que realmente é isso que Jesus está dizendo? Será que devemos entender a passagem de Mateus 5, 29, 30 literalmente? Ou existe um significado mais profundo, uma verdade espiritual que se esconde por trás dessas palavras chocantes? A resposta, acredite, é mais complexa do que parece. A jornada que faremos hoje é para desvendar esse mistério, esse enigma que tem intrigado estudiosos e fiéis por séculos. Prepare-se para questionar suas crenças e descobrir uma nova perspectiva sobre um dos textos mais polêmicos dos evangelhos. A violência da imagem descrita, arrancar o próprio olho ou cortar a própria mão, causa um impacto imediato. É um choque, uma imagem forte que nos força a parar e refletir. Porque Jesus, o símbolo máximo do amor e da compaixão, diria algo tão radical? A interpretação literal nos leva a um caminho de autoflagelação e sofrimento físico, algo que contradiz a mensagem central do cristianismo. Mas descartar a passagem como um erro de interpretação também não é uma solução satisfatória. Existem nuances, detalhes que precisam ser analisados para compreendermos o verdadeiro significado. A chave está na compreensão do contexto histórico e cultural da época, além da interpretação figurativa que permite uma compreensão muito mais abrangente do ensino de Jesus. A frase, "Se o teu olho te escandalizar, arranca-o", não se trata de uma ordem literal, mas sim de uma metáfora poderosa. A escandalizar se refere a qualquer coisa que te afasta de Deus, qualquer vício, desejo ou apego que te impede de seguir o caminho da fé. Seja um pecado capital, um apego material avassalador ou uma paixão destrutiva, tudo que te distancia da presença divina deve ser arrancado, eliminado da sua vida. Isso exige uma decisão radical, uma escolha corajosa de se libertar de qualquer coisa que te impeça de seguir a Cristo. Imagine como seria a sua vida sem as coisas que te escravizam. Uma vida livre daqueles vícios que te aprisionam em um ciclo de sofrimento e te afastam daquilo que verdadeiramente importa. A liberdade que Jesus oferece é a libertação dessas amarras, dessas coisas que te impedem de alcançar a plenitude espiritual. A passagem não trata de mutilação física, mas de uma luta interna, uma batalha espiritual contra nossos impulsos e nossos desejos pecaminosos. Para finalizar essa primeira parte, lembre-se de que a interpretação literal nos leva a um caminho sem sentido. Jesus nos chama para uma transformação interior, uma renúncia dos apegos que nos aprisionam. Lembre-se disso e siga para a próxima parte para aprofundarmos este tema. Entender o versículo de Mateus 5, 29 e 30 exige que nos mergulhemos no contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. A Palestina do primeiro século era um lugar marcado por uma profunda religiosidade, mas também por uma série de costumes e crenças que muitas vezes se chocavam com os ensinamentos de Jesus. O judaísmo da época tinha uma forte ênfase na lei, na observância rigorosa de regras e preceitos. Essa rigidez religiosa, muitas vezes, levava ao legalismo, uma forma de espiritualidade vazia, focada em rituais externos, em vez de uma transformação interior verdadeira. Jesus, ao contrário, pregava um reino de justiça e paz, fundamentado no amor a Deus e ao próximo. Ele desafiou as normas sociais e religiosas da época, colocando a compaixão e o perdão acima de qualquer preceito legal. Essa oposição radical gerava conflitos e reações violentas, tanto por parte dos líderes religiosos quanto de setores da população.
As palavras de Jesus muitas vezes foram interpretadas de forma equivocada, causando mal-entendidos e polêmicas. O uso de imagens fortes e chocantes, como a de arrancar o olho ou cortar a mão, era uma estratégia retórica comum na época. Era uma forma de chamar a atenção, de impactar a audiência e tornar a mensagem memorável. Jesus utilizava parábolas e metáforas para transmitir seus ensinamentos de maneira impactante, muitas vezes de forma polêmica. Ele utilizava analogias que faziam sentido na cultura do seu tempo para comunicar conceitos complexos e difíceis de serem compreendidos diretamente. A radicalidade de suas palavras não era um objetivo em si, mas um meio para alcançar um fim maior: a transformação do coração humano. Jesus não queria causar sofrimento físico, mas uma mudança radical no interior das pessoas, um desapego das coisas que as impediam de viver uma vida plena em Deus. O foco não era na ação física, mas na atitude interior, no propósito da mensagem. O que Jesus queria dizer era que não podemos brincar com a nossa fé, que a dedicação a Ele requer um compromisso total, uma entrega absoluta, mesmo que isso signifique renunciar a aspectos de nossa vida que se tornam obstáculos em nosso caminho. A entrega à fé implica um processo contínuo de transformação, de luta contra a tentação e o pecado. E aqui entra a importância da metáfora. Compreender o contexto é fundamental para decifrar a mensagem. A chave para compreender o versículo de Mateus 5, 29 e 30 reside na interpretação figurativa. Não se trata de automutilação, mas de uma metáfora poderosa que ilustra a necessidade de renunciar a tudo o que nos impede de seguir a Cristo. Olho e a mão representam aquilo que nos cega espiritualmente, aquilo que nos impede de ver a verdade, que nos leva para um caminho de destruição espiritual. O ato de arrancá-los simboliza a determinação necessária para nos libertarmos desses entraves. Imagine o seu olho como o seu desejo egoísta. Ele te cega para a verdade, te impede de enxergar o sofrimento do próximo, te obscurece a visão da realidade. Arrancá-lo, nesse sentido, significa renunciar ao egoísmo, ao individualismo e ao hedonismo, para adotar uma postura de compaixão e amor ao próximo. Já a mão representa a nossa capacidade de agir, o nosso poder de decisão. Se ela te leva ao pecado, se te guia por caminhos de maldade, de opressão e injustiça, então precisa ser cortada, precisa ser renunciada. Renunciar ao egoísmo não significa autorrejeição, mas antes autoconhecimento. Trata-se de reconhecer nossos próprios defeitos, nossas fraquezas e nossas inclinações ao pecado, para assim nos libertarmos de suas garras. É um processo doloroso, sim, mas profundamente libertadora. Esta é a essência da conversão, da mudança de vida que Jesus propõe em seus ensinamentos. O simbolismo usado por Jesus não busca a dor física, mas a dor espiritual. A dor de reconhecer nossos erros, nossos vícios, nossas fraquezas. A dor de nos afastarmos daquilo que amamos, mas que nos faz mal. A dor de mudança, que é um processo indispensável para uma vida de fé plena e significativa. A mensagem não é sobre violência física, mas sobre a necessidade de uma profunda conversão interior. A interpretação figurativa nos permite compreender a profundidade e a complexidade da mensagem de Jesus, sem distorcer o seu significado ou cair em interpretações equivocadas que podem até mesmo causar danos. Ele nos chama para uma vida de santidade e pureza, mas uma santidade que surge do interior, da transformação do nosso ser, não da automutilação física. O versículo de Mateus nos confronta com a dura realidade da luta contra o pecado. Não é uma luta fácil, nem rápida. É uma batalha contínua, diária, que exige esforço, disciplina e perseverança. É uma guerra interna, um conflito entre o nosso ego e a vontade de Deus.
é uma luta contra nossas próprias fraquezas, nossas inclinações ao mal, nossos desejos pecaminosos. A imagem do olho que escandaliza e da mão que escandaliza representa simbolicamente as áreas de nossas vidas que precisam de atenção. Podem ser vícios, paixões, apegos, relacionamentos tóxicos, tudo que nos afasta de Deus, que nos impede de viver uma vida plenamente conforme a sua vontade. Não são coisas físicas que precisam ser literalmente arrancadas ou cortadas, mas sim atitudes, pensamentos e ações que precisam ser renunciadas. Renunciar não significa apagar, esquecer ou simplesmente ignorar. Significa um processo contínuo de transformação, de luta contra o pecado. Significa tomar decisões conscientes e deliberadas para viver uma vida que agrade a Deus. E para isso, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos da graça de Deus em nossas vidas. O apoio da comunidade cristã é fundamental neste processo. Ter irmãos e irmãs que nos ajudem a perseverar, que nos confortem e nos encorajem na caminhada. Através do apoio e da oração, é possível fortalecer a nossa fé, buscando a força e a perseverança para resistir às tentações. A luta contra o pecado é uma jornada, uma caminhada na qual enfrentaremos desafios, fracassos e tentações. Mas não devemos desanimar, não devemos perder a esperança. Precisamos nos manter firmes na nossa fé, perseverando na oração e buscando a ajuda divina. Com fé e perseverança, venceremos as nossas fraquezas e superaremos os obstáculos que se colocarem no nosso caminho. Embora o versículo de Mateus 5, 29 e 30 nos convide a uma profunda luta contra o pecado e a renúncia daquilo que nos distancia de Deus, é fundamental lembrar da graça e do perdão divinos. A mensagem central do cristianismo não é a condenação, mas a salvação. A graça de Deus nos alcança mesmo em nossos momentos de fraqueza e queda. Ele nos ama incondicionalmente, mesmo em nossos erros e pecados. O perdão é uma parte essencial do Evangelho. Jesus veio para libertar-nos do pecado e da morte, e a sua morte na cruz foi o ato supremo de amor e perdão. Ele nos oferece a oportunidade de começar de novo, de sermos perdoados e de viver uma nova vida em sua graça. A luta contra o pecado não deve nos levar ao desespero ou ao sentimento de incapacidade. Pelo contrário, devemos nos aproximar de Deus com humildade e confiança, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar e nos sustentar. Devemos reconhecer nossas falhas, pedir perdão e buscar a sua orientação para mudar de vida e seguir em frente. Reconhecer nossa incapacidade de viver uma vida perfeita não é sinal de fraqueza, mas de humildade. É entender que precisamos da graça de Deus para vencer nossas fraquezas e nos libertar do pecado. A graça é um dom gratuito que Deus nos concede e devemos recebê-la com gratidão e humildade. A nossa caminhada de fé não é um caminho de perfeição, mas de crescimento. Teremos quedas e tropeços pelo caminho, mas Deus está sempre pronto para nos estender a mão e nos levantar. Nunca devemos desistir da luta. Sempre devemos procurar o perdão e a sua graça para continuar seguindo o caminho da santidade. A compreensão do versículo de Mateus 5, 29 e 30 nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa própria vida. Quais são os olhos e as mãos que nos cegam e nos impedem de seguir a Deus plenamente? Que áreas de nossa vida precisamos renunciar para viver uma vida mais plena e autêntica? Este é um chamado à introspecção, à autoavaliação. É preciso identificar os obstáculos em nossa caminhada espiritual e tomar atitudes corajosas para superá-los. É um chamado para a transformação pessoal, para um compromisso radical com a fé. Mas não se trata de uma jornada solitária. Precisamos da ajuda de Deus e do apoio da comunidade cristã. Procure um grupo de oração,
Participe de um estudo bíblico, busque conselhos de pessoas de fé que te ajudem nessa jornada de crescimento espiritual. Compartilhe este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam refletir sobre a mensagem deste versículo. Juntos, podemos nos fortalecer na caminhada da fé e nos ajudar a viver uma vida mais próxima de Deus. Lembre-se, essa jornada é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos estudos bíblicos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e não perca as próximas reflexões sobre a Palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência e suas reflexões sobre o tema. Que Deus abençoe sua jornada.